Teorias e pensadores da sociologia, começando pelo Auguste Comte. Auguste Comte foi um pensador francês que viveu de 1798 a 1857. Analisar o período histórico em que viveu Comte é interessante porque nessa época estavam acontecendo grandes transformações sociais. Primeiro, a Revolução Industrial, que mudou drasticamente a forma dos seres humanos produzirem, distribuírem e consumirem bens e serviços. E a segunda era a Revolução Francesa, que mudou também drasticamente a estrutura social da França e que espalhou seus ideais revolucionários por toda a Europa. No mundo em mudança, Comte estava preocupado com o problema da coesão social. Ele queria saber como a sociedade se mantinha unida e harmônica. Não que Comte fosse contra as modificações. Na realidade, Comte era a favor de uma modernização lenta, ao mesmo tempo em que respeitasse as tradições. A grande pergunta de Comte, então, era como estudar a sociedade e como entender os mecanismos que mantinham a coesão social. Nessa época, ainda não existia uma disciplina com esse objetivo. Comte criou a física social. No entanto, esse termo era usado por diversos outros pensadores da época que eram rivais às ideias de Comte. Ele elaborou um outro nome. Pode-se dizer que Comte literalmente inventou a palavra sociologia. Essa ciência buscaria leis gerais do funcionamento da sociedade, que ajudariam a explicar a sua coesão social. A visão de Comte da sociologia era tal qual as ciências naturais para o mundo físico. Comte acreditava que, apesar da diferença entre os objetos de estudo entre as ciências, todas elas funcionariam da mesma forma. Na realidade, Comte estava afiliado a uma forma de pensamento chamada positivismo. De acordo com o positivismo, a ciência é tudo aquilo que é observável pela experiência direta. Isso permite a elaboração de leis gerais e de previsibilidade social. Era esta previsibilidade que Comte buscava para entender a sociedade e garantir a sua harmonia. Para Comte, o conhecimento da humanidade foi construído de acordo com o que ele chamou de Lei dos Três Estágios. O primeiro estágio era o teológico, a explicação do mundo a partir da religião. Deuses, mitologias, figuras lendárias, os seres humanos se usavam destes artefatos para explicar o funcionamento e a existência do mundo. O segundo estágio foi o metafísico, a explicação do mundo a partir da filosofia, perguntas metafísicas, por que estamos aqui, para onde viemos e etc. O terceiro estágio seria o estágio mais evoluído, o que Comte chamou de estágio positivo, a explicação do mundo a partir da ciência. Comte acreditava que a sociologia, enquanto ciência positiva, representava o ápice do conhecimento humano. A sociologia, então, enquanto ciência positiva, ajudaria na criação de uma sociedade mais harmônica e mais socialmente coesa. As ideias de Comte chegaram ao Brasil e influenciaram alguns filósofos, como o Miguel Lemos, que foi um dos elaboradores da bandeira nacional e criador do lema Ordem e Progresso. Essa frase caracteriza bem o que seria a ciência positiva, a sociedade positiva para Comte, uma sociedade ordeira caminhando em direção ao progresso. No entanto, apesar de Comte ter sido o primeiro a inventar a palavra sociologia, ele nunca desenvolveu pesquisa sociológica, nunca aplicou as suas teorias no desenvolvimento científico. Mas isso não tira o mérito de Comte de ser o primeiro a defender a necessidade de uma ciência que explicasse a sociedade.